Bom dia. Você é surdo? Ah, que bom. A paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz com a igreja, né, que nos convidou. Eu, a Ana, o Edinho, o Júlio. Viemos de longe, de BH para Viçosa. É a primeira vez que eu estou aqui. São muitas curvas, minha cabeça ficou até meio doendo. Até chegar aqui, chegamos em segurança, graças a Deus. Podem se assentar, por favor. Podem se assentar. Eu gostaria de orar. Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. O Senhor planejou tudo isso. Que o Senhor possa me usar para falar com cada um. Mostrar a experiência que o Senhor tem dado na minha vida, no ministério. Como tudo o Senhor fez. Eu te agradeço por esse momento. Não sou eu que vou falar, mas é o Senhor, Teu Espírito Santo na minha vida. Vai falar através de mim, que a Tua vontade seja feita, seja mostrada em nome de Jesus. Que o mais importante é a inclusão, o ministério é importante na igreja. Usa, Senhor, as nossas vidas em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade, que o inimigo não venha atrapalhar em nada. Abençoa, Senhor, o coração de cada um, venha acalmar. Que ninguém venha se preocupar, né, com coisas, não, mas as situações deixe de lado. E que agora nós possamos estar em paz, no culto, recebendo aquilo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus. Amém. Então, tem os dois telões aqui. O Reginaldo, ele falou no início o mesmo versículo, né? Eu gostaria de pedir a Ana para fazer a tradução do texto, Romanos capítulo 10, versículos 9 a 15. A minha esposa vai fazer a tradução em Libras. Primeiro, eu gostaria de falar que esse tema ele é muito importante. Volta, por favor, o primeiro slide. Então, se não há quem pregue, como as pessoas ouvirão? Como elas verão, se não há quem pregue para ela? Como ela verá ou ouvirá? É o tema dessa pregação. Pode passar o slide, por favor. Se você confessar ao Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca ou as mãos se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Como está escrito. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Amém, obrigada. Antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou surdo. Meu nome é Edson. O meu sinal é assim, Ed. Nós moramos em BH, Minas Gerais. Eu estou junto no Ministério Efatá já. Aqui é a logo do Efatá. Nós somos o Ministério da Igreja da Lagoinha. Muito obrigada. Então,
esse tema ele é muito importante porque nosso coração foi marcado por esse tema. Esses versículos explicam, né? Escritos pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu, né? Com o objetivo de falar com o povo de Israel daquela época. Paulo aconselhava e pregava a todos os povos. Então Israel, ele já era um povo escolhido. E tinha também os gentios. Paulo era um apóstolo dos gentios. E ele falava: o objetivo de receber a salvação é para todos. Todos. Surdos, os cadeirantes, as pessoas autistas, todos os tipos de deficiência, a inclusão, todo tipo de raça, todos. Então não pensa que é só um tipo, um povo, uma comunidade. Não, mas são várias etnias. Então a salvação nós recebemos como? Como? Então antes eu preciso ter fé, eu preciso acreditar para ser salvo. Mas como eu vou ser salvo e ter fé em Jesus? Como que eu vou saber que Ele é Jesus, Ele é o Senhor e vou receber de todo o coração? Se isso acontecer, sim, serei salvo. Antes eu orei e perguntei ao Senhor, conversei com a minha esposa, nós trocamos ali algumas experiências sobre a importância desse tema. Nós ficamos refletindo sobre esse tema. E para mim, o meu testemunho, ele é muito importante, né? Tem vários sinais de testemunho, são esses aqui. E eu gostaria de falar como que a minha vida foi mudada através do Ministério Fatah. Foi mudada a minha vida, foi transformada. Pode passar o slide, por favor? Próximo. Isso. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu testemunho. A minha família já era cristã, era da igreja Assembleia de Deus. O sinal da Assembleia de Deus. Minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão ainda não. Meu irmão tinha mais ou menos 2, 3 anos. A minha avó me deu alguns versículos, me deu a Bíblia. Eu nasci surdo, não tive nenhuma doença. Eu não sei o porquê, não sei explicar. Eu creio que Deus escolheu para eu nascer surdo. Eu perguntei à minha família, eu fiquei doente? É alguma coisa geracional? Não tem explicação, né? Então Deus é poderoso, Ele quis que eu nascesse surdo. A minha mãe e os meus pais, antes não sabia língua de sinais. E antes o médico, quando eu nasci, o médico falou: ele é surdo, seu filho vai ser dependente para sempre. Futuro, ele não vai conseguir nada. Então, ele vai ser sempre inferior. A minha família ficou muito chateada, muito preocupada, porque o surdo, pelo que o médico falou, não era capaz. Ia viver sempre dependente até morrer. Eles ficaram muito chateados, angustiados, ficaram tristes. Mas a minha família sempre se esforçou. Eles não sabem muito língua de sinais, mas se esforçaram. Então, teve contato numa escola de surdos, Santa Inês. Então, era uma escola só de surdos, só tinha a língua de sinais. Eu estudei nessa escola e eu aprendi um pouquinho. Eu sabia um pouquinho só de língua de sinais. A minha mãe sabia mais na época e o meu vovô não sabia, né? Me deu a Bíblia, mas eu não sabia, entendia o português. Eu lia, mas não entendia. Né? Porque o português é a segunda língua. A minha primeira língua é a Libras, uma língua visual. Então, começou a me explicar um pouquinho. Eu entendia sobre Adão e Eva, sobre o que aconteceu na história. Mas profundamente eu não sabia. Mas eu acreditava em Jesus. Eu tinha muita fé. E aconteceu alguns milagres na minha vida. E eu cria. Eu fui crescendo. Eu vivia mais sozinho. A minha família sabia pouca língua de sinais. A minha mãe um pouquinho. Meu pai quase nada. Eu tenho uma tia. Ela se chama Leilinha. Ela sabia. Ela parecia minha irmã. Ela cuidava de mim como se fosse uma irmã mais velha. Ela era 10 anos mais velha do que eu. Mas a gente vivia sempre junta. Ela é minha tia, mas parecia a minha irmã. Nós vivíamos muito juntos. E o tempo foi passando. Eu fui crescendo. E aí eu ia para a Assembleia de Deus, eu era bem jovem, eu gostava da igreja. Mas eu não entendia nada, tudo, né, era oralizado, não tinha libras, né? E a minha família não sabia muito bem
se esforçava para o curso, mas elas não sabiam muito. Então, na igreja, eu sentava assim no banco, e aí a minha tia ficava fazendo um pouquinho para mim, interpretava um pouquinho, era mais ou menos, não era nada muito claro, não entendia bem nada. E eu fui crescendo junto com os ouvintes, né, sobre música e louvor. Eu só ficava olhando as bocas mexendo, eu tinha vergonha de fazer sinais também, só pequenininho os sinais ali. Então, nesse momento eu fui crescendo também. E na escola, né, tive muitas influências. E aí na escola foi muito pesada as influências que eu tive. A minha família era cristã, mas na escola era bem difícil, muita coisa, muito jovem fazia muitas coisas erradas. Bebia, né, bebida alcoólica, sexualidade, era muito aflorada, era muita confusão. Eu tinha mais ou menos, começando uns 7 anos. Comecei assim, com a vida meio bagunçada, com muitas falhas. A minha família pensava que eu era um santinho, né? Dentro de casa, educado. Fora da escola, eu fazia muitas coisas erradas. Brigava muito. E aí depois, eu não tinha mais vontade de ir para a Assembleia de Deus. Tinha preguiça de ir lá, porque só eu e era o único surdo. E não tinha o intérprete. Então eu falei assim, eu quero um irmão. Eu preciso de um irmão, eu sou muito sozinho. E aí eu conversei, aceitei. Eu falei, eu quero um irmão surdo. Falei com a minha família. Eu quero um irmão surdo. Eu quero um irmão surdo igual a mim, assim, que fala em língua de sinais. E aí eu orei a Deus. E falei, Deus, eu preciso de um irmão surdo. Mas, na verdade, eu não queria um ouvinte, porque eu era sozinho. Se fosse um irmão ouvinte, eu ia continuar sozinho. Aí, meu irmão nasceu. E aí, eu ficava naquela esperança de ser surdo. E aí, ele nasceu surdo igual a mim. Não era doente, não teve doença nenhuma, mas ele nasceu como eu. Agora, ele tem 16 anos e eu tenho 24. A diferença de 7 anos de idade, né? De 7 anos. Aliás, né, o tempo. Nós éramos muito juntos, a gente nunca desgrudava por causa da língua de sinais, a gente tinha muita afinidade. E a minha família tinha muitos ouvintes e eu não tinha vontade de ficar com a minha família, porque eu não falava. Então eu ficava interagindo mais com meu irmão e nós fomos crescendo. E a Assembleia de Deus eu deixei para lá, fiquei mais em casa. Meus pais não gostaram disso, né? Foi mais ou menos em 89. E eles falavam, vamos para a igreja. Eu falei, não quero ir para a igreja, não quero mais. Depois o tempo foi passando, meu pai ficou muito preocupado. Minha tia falou assim, vai lá na Lagoinha. Lá tem, né? Aí eu fui junto com a minha família, meu primo, nós fomos lá visitar a igreja. E ela ficava, né, do meu lado, fazendo pequenininho. E eu ficava perto, ficava olhando dos lados, né? Então, novamente, a escola me influenciou muito, profundamente, muitas coisas. E aí eu fiquei muito chateado, porque era só nós dois. Não tinha um ministério de surdos, né? Nessa outra igreja que a gente foi. Não tinha, era todo mundo, tratava todo mundo igual. E aí eu ficava muito triste, angustiado. E eu quis largar novamente. E aí depois a minha tia ligou para o Efatá e perguntou se tinha o culto de surdos. E a Núbia falou que sim, que tinha o culto e chamou para ir. Então, 3 vezes, 2 vezes eu não fui, e na terceira eu fui. Aí eu fui na Lagoinha, não conhecia o Ministério Efatá. Fui com minha tia, não tenho vontade. Minha tia, vamos lá. Eu fui, né? Fui assim, por obrigação. Cheguei lá, eu olhei os sinais, eu falei, gente, que diferente, primeira vez que eu vejo isso, como? E assim, o intérprete interpretando tudo, o pastor lá pregando, e não tinha, né, só oralidade, não, só voz, tinha o intérprete. E aí eu fui desenvolvendo. Antes, quando eu cheguei, né, eu cheguei com a Ana, a gente era namorado. Eu comecei a namorar a Ana, eu tinha 15 anos de idade, eu casei em janeiro agora, esse ano, tem poucos meses. Nós namoramos, né? A gente era do mundo e aí era muito frio no início na igreja. A minha mãe e meu pai me chamaram, né?
para namorar em casa. Eu não sabia que era possível, eu achava difícil, porque era a igreja católica, uma misturada, a família do mundo, a família crente. As duas famílias eram bem diferentes. Eu falei com a Ana falou, eu quero. Aí a minha mãe foi, conversou com a família dela, e nós fomos juntos. Então a Ana e a Núbia já se conheciam, e aí quando elas se encontraram, uma lembrou da outra. Eu não, foi a primeira vez que eu conheci a Núbia. A Núbia já foi professora de balé da Ana, né? Quando ela era criança. E aí eu queria me batizar, queria aprender mais sobre a vida cristã, ser transformado. E aí a Núbia me ensinou, nós dois, teve o curso de batismo, fui batizado, depois teve a EBD, todos os domingos, profundamente ali ensinando a palavra de Deus. E eu fui crescendo. E até hoje, né, eu estou lá há 8 anos no Efatá. Já estou lá, sou novo ainda, amo muito o Efatá. E quando eu cheguei lá pela primeira vez, não tinha outro lugar. Fui em várias igrejas, não tinha. E Deus me plantou no Efatá. E eu gostei muito e até hoje eu estou lá e eu agradeço a Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre como a minha vida foi transformada, como tudo aconteceu no ministério. Então tem outros surdos lá também, não sou sozinho. Passa o próximo slide, por favor. Essas fotos aí eu queria avisar também. Os surdos são capazes sim, o surdo tem interesse, eles querem ser transformados, ele não quer ficar só lá, coçando a barriga, só assistindo, não, só vendo as coisas acontecendo. Não, o surdo é capaz de servir, de estudar, de ensinar, de compartilhar, de interagir junto com os ouvintes. Volta, por favor, os slides. Esse, pode ficar aí. Então, os surdos, eles ensinam os ouvintes também. A gente tem uma unidade, nós somos muito unidos lá. Ele não fica só olhando, a Ana faz louvor, muito lindo. É aquela vontade de expressar, né? Ela sente aquele fogo do Espírito Santo, igualzinho os ouvintes, né? Porém, na língua de sinais, um canta com a voz, o outro com as mãos. Então, antes, isso aí, por exemplo, né? São os diáconos, né? Obreiros. Então, antes na igreja, no Efatá, teve o curso do diáconos. E aí, ela me incentivou a fazer, a Núbia. A Ana falou, vocês precisam, os surdos precisam servir também, né? Ficar só esperando, coçando a barriga, não. Vamos trabalhar, né? Vamos servir. E aí, nós chamamos outros surdos, e os surdos foram aceitando. 7 surdos são diáconos hoje na igreja. Ali a placa, né, de recepção, igual aqui o filho do Reginaldo, né? Bem-vindo, Deus abençoe. Nós também fazemos isso lá na igreja. Os surdos também são capazes de fazer. Ali é o Osmano, ele é surdo. E a primeira foto é a Monique, ela é casada com outro surdo. Depois tem o Osmano, é casado também com uma outra surda. A Núbia convida ele sempre para começar o culto. Bom dia, boa tarde, o culto dos surdos. E ele começa orando, agradecendo a Deus. E ali a Ana pregando, a Ana também prega, né? Então antes tem que estudar muita palavra para que todos entendam bem a palavra. Assim como os ouvintes, né? São muito lindos. Pode passar, próximo, por favor. Aqui sou eu. Para falar a verdade, esses 8 anos, eu não gostava de louvor, não gostava. Eu sempre ficava com a mão no bolso, assim, olhando. Todo mundo lá, cantando, louvando com as mãos. E eu ficava só com os pés, mexendo, assim, no ritmo. Muito frio. Porque eu não gostava de ficar copiando o louvor. Eu não gostava. Então, desde criança, eu gostava de fazer, de ficar olhando os lábios, mas ficava mais frio. Sempre foi assim. E teve depois eu estava lendo a palavra de Deus. E aí algo falou comigo. Que no céu também vai ter louvor eternamente. Então o louvor não vai acabar. O louvor é eterno. Eu falei, nossa. Então eu preciso preparar a minha vida para louvar. Eu não posso ficar, eu não quero louvar. E no céu, como vai ser? Eu vou chegar lá, todo mundo louvando eternamente, adorando lá, ajoelhado eternamente, 24 horas.
louvando a Deus juntos, os irmãos, e eu preciso também, antes me preparar aqui, eu preciso começar a me esforçar também. Eu falei com Jesus, eu aceito, eu quero louvar também, eu quero aprender. Mas como? Mas na verdade, o louvor, eu já pregava, né? Eu já pregava, eu ficava nervosa, a Núbia me ajudou, né? Me incentivou. E ela falava, o surdo também é capaz. E aí Deus foi transformando a minha vida, né? Eu tinha defeitos, a gente tem, claro, mas o Senhor vai transformando. E Ele sempre dá um tema, Ele me chama e pode convidar vocês surdos também, assim como Ele chama os ouvintes. Isso é inclusão. O Senhor chama a todos. Eu queria falar também o que aconteceu. Foi muito difícil, porque 8 anos eu nunca louvava, só batia o pé no ritmo. E aí a Núbia falou assim, eu falei com a Núbia que eu queria fazer o louvor. E eu não escuto nada, irmãos, nada, não ouço nada. Eu só sinto a vibração mesmo. Meu irmão também é igual a mim, não escuta nada, nada, nada. Zero audição. E aí a Núbia fez espelhado, compartilhou comigo. E aí eu comecei a fazer. Então, primeiro, né, a gente tem que ter intimidade com Deus, para que esse fogo do Senhor se expande. E aí quando eu cheguei, aconteceu que uma pessoa estava na frente, sentado, um surdo. E aí eu falei, tudo bem, estava incentivando os surdos. Eu sou líder dos diáconos. Sou responsável pelos diáconos lá do Efatá, de incentivá-los. E um deles estava sentado à frente, sozinho, assim, desanimado. E aí eu fiquei assim, eu fui lá e falei, vem aqui, por favor. E aí a gente foi no particular, no banheiro, né? Porque particular é melhor, querem de sinais todo mundo vê. Nós fomos lá conversar, fechei a porta. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Você está triste? E ele começou a ficar muito nervoso. E ele começou a ficar contra a igreja, contra muitas pessoas. Eu não entendi nada. E parece que o diabo tinha preparado algo contra a minha vida, porque eu ia fazer o louvor nesse dia. E aí eu fiquei muito nervoso. Ele estava com muita raiva, muita raiva. E eu estava chateada porque era 8 anos que eu estava esperando e o Senhor me chamou. Parece que o inimigo tinha preparado isso para mim. Era a primeira vez e eu chorei. Eu nunca choro, assim, eu sou muito difícil de chorar. Mas pela primeira vez eu chorei. E a Núbia foi lá, conversou comigo. Eu falei com ela, desculpa, eu não vou explicar, né? Ele estava muito nervoso no banheiro, essa pessoa. E o tempo foi passando, foram 20 minutos. Essa pessoa ficou falando comigo, ele era surdo. E aí eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Aí eu pedi desculpa, olha, se tinha alguma coisa te incomodando, eu te peço desculpa. Eu abracei ele e saí. Fiquei chateado, fiquei triste. A Núbia veio ao meu encontro e falou, o que aconteceu? E eu falei, eu não quero louvar. Eu perguntei, o que aconteceu? Ah, só uma pessoa. Eu falei, não. A Núbia falou, vai louvar sim. Eu falei, não quero, eu estou chateado, estou triste. A Núbia falou, vai sim, o inimigo atrapalhar você, te angustiar. E aí eu estava triste, mas eu aceitei. E essa pessoa ficou contra mim, eu não entendi porquê. Aí eu fui, então essa foto foi a primeira vez que eu louvei a Deus na frente de todos. Aí eu comecei, um surdo louvando. Então assim, tem pessoas que nunca viu o surdo louvando. A Ana já louvou algumas vezes, então ela já sabe. Mas precisa mais, o Edinho, eu também louvando, mas precisa de mais surdos fazendo isso. Então eu queria falar, porque isso é nossa intimidade com Deus, e através dessa intimidade o Senhor transforma nossas vidas. Então foi uma experiência do louvor na minha vida, 8 anos, desde criança. E aí o Senhor usou as minhas mãos para louvar o Senhor. Pode passar para o próximo. Vocês não precisam ficar muito assustados. O surdo, ali são surdos e cegos. Eles não nos veem. Então ali são 2 surdos cegos sentados. Eu sou responsável pela Libra Estátil. Então ali é o surdo cego Marlon. Ele estudou comigo durante muito tempo. Então eu conheço a vida dele desde criança. Nós crescemos juntos. O outro eu conheço pouco, né? Os 2 são surdos cegos. É um desafio muito grande, surdos e cegos. Então, eles não enxergam a língua de sinais de longe, nada. Então, assim, tem um que enxerga só um pouquinho durante o dia.
Então é muito difícil. Aqui eu não sei, né? Mas a experiência que eu tive, eu já acostumei, eu amo fazer a Libra Estátil. Então os diáconos estão ali, né? Os surdos mesmo são os intérpretes. Então surdos e surdos cegos. Então a palavra de Deus não pode ser só para o surdo, mas e o surdo cego também? Isso é inclusão. Então cada um tem o seu perfil. Nós temos que saber tratar cada um de maneira especial. Então Jesus, né, ele se mostra em diversas formas. Tem para criança, surdo adulto, tem pessoas autistas. Deus mostra o seu poder. Então a Libra Estátil, os dois surdos, né, são cegos também. E a gente faz a Libra Estátil para eles. São cristãos há alguns anos. Então o sinal do de baixo é assim, o Tiago. Então ele estava desviado, mas ele voltou. O pai dele foi com ele no culto, se arrependeu. O pai dele também se converteu. Então eu chamei os diáconos para impor as mãos sobre eles, para orar. Falei, venham, vamos orar pela vida do Tiago, vamos abraçá-lo, vamos incentivá-lo, porque isso é muito importante. Pode passar, por favor, o próximo. Antes, eu queria também falar, a Libra Estátil não é só o surdo que faz a interpretação. Nós temos também ouvintes, intérpretes. Mas tem que saber uma boa base de Libras. E tem que saber como comunicar também. Não é só ter a curiosidade, né? Então, o surdo cego, o ouvinte também, ele pode ser o tradutor ali naquele momento. E se não for muito claro a interpretação, então a gente troca o intérprete. Não pode fazer resumidamente, não. A gente vê a Libras e copia, faz espelhado. Então não pode ficar omitindo o texto. Não, tem que tratá-los igualmente. Tem que fazer igualzinho a pregação, a Libras, caminhar juntinho. Então não pode ficar tirando o texto da pregação, tirar sinais. Mas a interpretação tem que ser igual. Então os surdos ali, diáconos na oferta, ali no ofertório igualmente, segurando a salva. Os surdos também segura, porque ali é um culto dos surdos. Então os surdos seguram a salva para as pessoas, né? Tem a maquininha de cartão também. Então ali são surdos recebendo ali os dízimos e ofertas. Em cima ali também tem o dízimo e oferta, uma pregação. Tem a oração pelo dízimo e oferta também ali. Pode passar o próximo. Essa foto, as pessoas surdas participando do culto, né? Elas vão para o culto participando. Não é importante se vocês têm muito surdo, pouco surdo. O mais importante é estar com uma vida firme diante de Deus. E aos pouquinhos ele vai adquirindo ali. Se tiver 1, 2, tá ótimo. Aceitou Jesus, já tá bom, já demais. Recebeu Jesus, foi salvo. Ah, eu quero 10, 20, quero muita quantidade. O importante, se você tiver 1, dê glórias a Deus por esse 1 surdo que está se convertendo. Também essa outra foto é do teatro. Tem o grupo do teatro, do ministério, sempre está preparando. Aos sábados tem um ensaio, tem surdos e ouvintes juntos no grupo de teatro. Porque o teatro ele é muito bom, ele é visual. Os surdos amam o teatro. Com o teatro, o surdo tem uma percepção muito boa e entende muito claramente a mensagem. Então, essa aí é a foto do grupo de teatro apresentando. Pode passar? E nós nos unimos também, né? Reunimos na célula. Nós usamos esse sinal. Então, a palavra de Deus nós ensinamos. E de maneira presencial e também online. Então, antes da pandemia era só presencial. Mas no período da pandemia, tudo parou. Então, a estratégia foi começar online. Então, tem mais ou menos 15 surdos.
uns 3 ouvintes, 4 mais ou menos, 2 a 4 que participam da célula. Então ali nós estudamos a palavra de Deus, há aprendizado. Às vezes o surdo tem preguiça de português, mas dá para entender. O surdo, ele pode aprender, pode procurar alguém para ajudar a explicar melhor. Ele não pode ter preguiça. Então, nós somos iguais, podemos ler. O mais importante é o contato e procurar alguém. Não adianta ficar parado, não entendi. Não, mas eu quero aprender. Vai lá e se esforça em aprender. Então ali tem um grupo, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira a gente encontra às 5h30, até umas 6h30 mais ou menos. A gente está ali junto, de forma junta. Ele não está vendo. A célula agora ela acontece híbrida, né? Acessibilidade. Quem mora longe não pode ir presencial, então participa online. Quem trabalha também não dá tempo de chegar. Então sempre a Ana ou eu que ensina a célula. A Ana é líder de célula e às vezes eu substituo ela. Então presencial tem um número grande. E eu assim tenho faculdade à noite, então eu termino a célula, vou para a faculdade. Tem alguns jovens que não conseguem ir presencial porque mora muito longe. Então, a gente aproveita e tem a célula híbrida. É muito importante a palavra de Deus e o incentivo. Aquela foto ali, né, são um grupo de intérpretes dos surdos, participando de um culto normal e também de congresso. Foi um congresso que teve, né, a gente fez inscrição, teve intérpretes. Nós ali, os intérpretes se esforçando, trabalhando, servindo. Então, a gente aceitou e fomos participar. Alguns surdos, né, foram participar, alguns não tinham tempo, mas nós temos sempre muito interesse em participar para que o Espírito Santo mude as nossas vidas. Então, eu quero entrar no céu, quero encontrar vocês, eu não quero perder a bênção, eu quero entrar no céu também. E a outra foto é o grupo de jovens, isso, do Confrajovem. E nós, como a gente chamou os surdos, né? Também a gente trabalha, faz vídeo, chama os surdos pelo WhatsApp, venham, é importante participar. Os surdos falam, eu quero, alguns têm preguiça. A gente fala, não, vem participar para transformar a vida de vocês. E aí esse grupo foi no Confrajovem, no Congresso de Jovens. É muito importante a motivação. Motivação é importante. Tipo assim, não posso. E aí você fica ali consolando. Tá bom, não. Tem que se esforçar, tem que ir. A hora é agora, Jesus está voltando. Temos que servir, temos que trabalhar. Então nós temos que ficar velhos, mas com as vidas transformadas. Então o tempo é agora. Não pode ficar com preguiça. Porque alguns, né, perdem a bênção por estar com preguiça, não querem participar, depois se arrependem e perdem a oportunidade. Então, nossas vidas precisam ser transformadas sempre. E ali, antes no culto dos surdos, né, eu mostrei ali, mas também nós também servimos no culto da igreja ali, um culto de inclusão. Os diáconos surdos com os diáconos ouvintes da igreja. Então, todos ali na Lagoinha. Ali não é o culto de Efatá. Essa foto aí é o culto da Lagoinha mesmo, da igreja. E os surdos servindo junto com os ouvintes. O trabalho em conjunto. É possível servir junto com eles. Porque nosso objetivo, por exemplo, só nós dois, não. Incentivar outros surdos também a serem diáconos, a servir, a ensinar, para ter a vida transformada. Não pode ficar só sentado no banco sem fazer nada, na mesmice. E às vezes, né, a vida vai decaindo. Não, nós temos que ter um desenvolvimento, uma intimidade com Deus, um fogo no nosso coração. Próximo. E ali também é o grupo dos voluntários do Efatá. Então nós fizemos os pizza, o churrasco, a gente se une ali para conversar
com alguns objetivos, como melhorar, né? São reuniões, sempre acontece. Então é muito importante esse encontro de surdos e ouvintes da equipe, fazendo ali uma interação. Se tem alguém com problema, a gente ajuda, resolve o problema. Então são voluntários do ministério. Isso é muito bonito, ser voluntário. Então existem várias outras atividades. E nós somos surdos. Vocês que estão aqui, né? Nós convidamos surdos para passear. Então a gente não fica à toa no ministério, não. A gente chama para passear. É estratégia de motivar, de evangelizar. Às vezes o surdo está frio, não quer fazer nada, está com a vida ali na mesmice. A gente chama, vamos passear. Então, por exemplo, teve um domingo que nós combinamos de ver o encontro de carros antigos no parque. E aí eu falei, todo mundo se animou a ir para ir passear. Então, lá não tinha Libras, né? Eles combinaram, lá no encontro dos carros não tinha. Eles estavam na igreja primeiro. Porque assim, em casa os pais, né, geralmente não sabem Libras, fica sozinho em casa. Então, por exemplo, né, eu tinha um irmão, então era mais fácil. Mas quem não tem se sente muito sozinho. Trabalha, vai para casa. Então, na igreja, comunica bastante. Depois termina o culto, vai embora. Então, a gente faz, né, às vezes chamada de vídeo para bater papo no WhatsApp, mas é muito difícil. Então, presencialmente é muito melhor. Então, a gente combina, nos alegramos juntos. E todo mundo gosta de bater papo. Os surdos amam encontrar para bater papo, para passear. E a gente aproveita para evangelizar. Você está bem? Como está a sua vida? Está firme? Não está não? Está frio? Então vamos embora. E aí a gente aconselha. O principal é a unidade. Estarmos em união. Também surdos e ouvintes participando junto, unidos em união. Existem as reuniões ministeriais. Para que a vida seja transformada, né? Conta ali os problemas. Então, o ministério não é nosso, o ministério não é perfeito. Às vezes tem desafios, tem dificuldades. Então, não é 100%. Mas nós não podemos ser preguiçosos, nós temos que realmente nos esforçarmos para trabalharmos juntos. E também lá na igreja, né? Às vezes tem muitos problemas, o surdo, ou brigou com um amigo, aí procura a pastora Núbia para se aconselhar. Então, porque usa a língua de sinais, né? E tem uma ética também. Então, os surdos procuram ali, combinam, marcam atendimento pastoral. Os surdos procuram, às vezes no domingo, mas geralmente, né, durante a semana também. Mas se precisar também, ela atende no domingo. Então, na igreja é um lugar de cuidado. Se o surdo é membro, precisa ser cuidado. Então, precisa ser cuidado também. Se o surdo está ali, ele não é membro, precisa de cuidado também. Não pode deixar o surdo para lá. Tem que cuidar dele para que a vida dele fique melhor. Não pode deixar ele de lado, tem que cuidar. O cuidado é importante. E também esse último item. Às vezes, fora a comunicação é muito difícil, não tem. Em hospital, por exemplo, psicologia, né? No psicólogo. Tem dificuldade, principalmente em médicos. No SUS, por exemplo, não tem intérprete. Então, lá em Minas tem o SUS, não tem intérprete. E o que acontece? Então, tem o SOS surdo. É uma atividade que os intérpretes do EFATAR ajudam os surdos. Por exemplo, o surdo pergunta, pode me acompanhar, né? No médico, dentista, para resolver algum problema? Então, o voluntário não recebe nada, ele é voluntário. Isso é um tipo de cuidado. Nós dois mesmo, teve um domingo, estávamos doentes, passando mal do estômago, vomitando, com muita diarreia. E aí, a gente não conseguia ir sozinho. Aí nós pensamos, queria chamar o meu pai, mas ele está morando um pouco longe. Mas a Ana falou, não, nós dois, a gente pode ir sozinho. Mas eu falei, mas como? Estou passando muito mal. Dá. A Ana falou, dá para a gente ir sozinho. Aí, ok, nós fomos de carro, fomos sozinhos, chegamos. Aí antes combinamos com a Núbia. Olha, dá, é domingo, mas você pode nos ajudar? É dia de descanso, né? Mas não.
Então era domingo, eu pedi, pode rapidinho nos ajudar? Ela aceitou. Aí nós ficamos bem tranquilos, felizes, porque é uma ajuda, né? Então a Núbia fez a chamada de vídeo com o médico. E aí teve a tradução, falou bom dia, boa tarde. Mostra, né, o telefone ali, a videochamada. E aí aponta, fala que há uma intérprete, uma interpretação. E aí a Núbia fez toda a interpretação. E eu disse tudo o que estava sentindo. Pronto, terminou, tudo certo, tudo ok. Passou um remédio. E aí voltamos para casa em paz. Então, né, resolveu o problema. Então, na igreja, então, os intérpretes ajudam. Porque lá fora a gente não tem comunicação, não tem ajuda. Então, a gente precisa de alguém que fala a nossa língua, que nos ajuda. Né? Isso é generosidade, isso é bondade, é empatia. Então, aqui em Viçosa, eu estou aqui, né? Eu percebi que há uma inclusão na igreja. E Deus, né, escolheu o Ministério de Surdos, né? Essa área. Então, fico sonhando, né? Servir no ministério é muito lindo. Cada igreja, né? Tem ministérios diferentes. O mais importante é servir. Ajudar as pessoas a ter uma mudança. Isso é importante demais. E eu queria falar um pouquinho, né? O surdo, às vezes, né? Serve, mas ele, às vezes, para ler a palavra de Deus, ele tem dificuldade. Às vezes alguém está longe. Às vezes a chamada do celular também está ruim. Então, pode combinar, né? Se tiver alguma dúvida, procurar antes e ter essa oportunidade. É um caminho de Jesus. Então, eu gostaria de falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, algo maravilhoso, muito perfeito. Então, é um projeto, né, de surdos, com o objetivo de, às vezes nós lemos o português, mas não entendemos o que está escrito ali no texto. Pode passar? Então, existe, né, o aplicativo, o sinal é esse, do DOT. Então, é uma tradução feita pelo próprio surdo. Então, a gente recebe o texto em português, o intérprete nos ajuda a entender o texto, e aí nós fazemos a tradução para a língua. Não é uma interpretação, mas é uma tradução fiel ao texto bíblico. Então, é a Bíblia em Libras para os surdos, porque os surdos têm muita dificuldade no português. Então, ele não pode parar, ele tem que aproveitar essa oportunidade, baixar um aplicativo DOT. Então, às vezes ele, é difícil português, mas agora tem a Bíblia, né? Já está sendo feita em língua de sinais. Tem também o áudio nos textos bíblicos. Então, para quem está aprendendo, é um ótimo conteúdo de aprendizado, uma estratégia maravilhosa. Então, é um desafio, né? Desafio 21 dias. O que é isso? Dentro do aplicativo, você clica, aparece um surdo explicando sobre o plano da salvação. Então ele fala sobre o surdo, ele pode ter a oportunidade, ele que não conhece a Bíblia, você pode mostrar pelo aplicativo o plano da salvação em Libras, e aí ele aceita Jesus através desse plano e fala que Jesus morreu na cruz, que Jesus perdoou o pecado, todo o plano da salvação. Fala sobre Adão e Eva até Jesus ser crucificado. Tudo em Libras. Então o surdo fica bem assim emocionado, assim como o ouvinte tem a Bíblia na sua língua, os surdos também agora está começando a ter. Então existe também, né, em áudio e Libras. Pode passar? Amém. Então antes eu expliquei sobre a minha vida, o meu testemunho, mas imagina a minha vida, vocês olhando para mim, e se eu não cresce em Jesus, né? Se os meus olhos, meus ouvidos, né? Eu falo
olhos porque a gente lê e entende com os olhos. Então, se eu não ouvisse, né, como eu ia crer em Jesus, como eu estaria aqui? Como eu falei, eu fui em algumas igrejas, não gostei, e aí no Efatá eu permaneci, encontrei o meu lugar, a minha vida tem sido transformada, e agora eu sou líder dos surdos. E também é só isso? Não. Então nós temos que fazer discípulos. Então, por exemplo, o surdo, convidar o surdo. Você tem dúvida, alguma dificuldade? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Então, se o surdo não entendeu o tema, alguma coisa, você pode discipulá-lo, ensiná-lo. Então, tem muitos surdos preocupados, né? Ai, a igreja precisa estar cheia. Então, um discípulo faz outro e outro e outro. A estratégia, se há 1, 2, tá ótimo. Então, um discípulo tem uma experiência, conhecimento, ensina outro discípulo. E futuramente, são vários discípulos. E um vai falando para o outro, para o outro, para o outro. Então, eu sozinho não consigo. Mas eu faço mais discípulos, porque tem muita gente. Então, é impossível eu sozinho. Mas se eu discipular eu vou ao encontro desse, converso com ele, ensino. Futuramente, ele vai ensinar outro surdo. Então, isso é fazer discípulos. Então, até hoje, nós temos que ajudar. Português é difícil, sim, mas você pode ensinar para que ele, futuramente, ele ensine outro surdo. E ele pode ensinar no trabalho. Então, assim como acontece com o ouvinte. Um discípulo ensina o outro discípulo. Então, vivendo ali, né? Discipulando um ao outro. Então, não se preocupe com quantidade. Se é pouco, se é muito. Eu não vou, tem pouco surdo. Não se preocupe. Comece a ensinar esse surdo. Daqui a pouco vai se espalhando. E nós vamos encontrar com o céu e Jesus vai bater palmas. Perfeito, é isso mesmo, parabéns. E nós vamos se alegrar. Porque Jesus vai ficar muito feliz. O evangelho, né? Usa esse sinal aqui, nós usamos esse, porque é com as mãos. O surdo fala com as mãos. Então, o evangelho tem que ser ensinado. Então, se eu não tivesse, né, encontrado um lugar que cuidasse de mim, como seria a minha vida hoje? Jesus morreu na cruz, hoje eu sinto, né, um fogo de Deus no meu coração, eu louvo, eu prego, eu ensino, eu motivo, e isso é muito bom. Então, no passado eu não gostava de ir na igreja, porque não tinha língua de sinais, eu faltava muito. Mas depois, no ministério, eu comecei a ir. Às vezes falta compromisso. Então, por exemplo, se é viagem, tem que marcar. Às vezes a pessoa falta na igreja por coisas mínimas. Tudo falta, mas é importante estar sempre na igreja. Participar dos cultos, né? A igreja da Lagoinha é uma igreja grande. Então, há muito aprendizado. A gente precisa participar da igreja para que Deus vai mudando o nosso coração. Porque se dentro da igreja, né, eu não quero participar, odeio a igreja. Mas aí como você vai servir? Como que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, vai te desenvolver? Você vai ficar frio, sempre frio? Não pode ser assim. Você precisa amar a igreja. Então você tem que ter um desenvolvimento, né, uma melhor. A palavra de Deus, ela é alimento, é como comida. Então nós do DOT, né, falta o livro de Apocalipse para fazer. Então já fizemos Mateus, vários livros. Já lançamos vários livros da Bíblia do Novo Testamento. Então, é muito importante, né, ser discipulado. Fazer discípulos. Não podemos perder as pessoas. Nós temos que nos preocupar com ela. Nós temos que ensinar, mostrar um futuro, né, para ela crer. E nós temos que honrar o Senhor. Então, por exemplo, se você ensina a pessoa a honrar a Deus, a adorar a Deus, então, futuramente nós, né, ganharemos a nossa coroa da vida. É importante servir o Senhor.
Então eu sempre falo, a minha vida foi transformada. Por quê? Por causa do ministério dos surdos que tem na igreja, por causa da língua de sinais. Porque se não existia o ministério, não existia a palavra sendo pregada na minha língua, só a fala mesmo, né, a oralidade, a minha vida seria um caos. Mas através da língua de sinais, a palavra sendo ministrada, a minha vida se desenvolveu. Próximo. E para finalizar, amém? Então a salvação é para todos, para o surdo cego, para o autista, para todas as pessoas. Nós devemos orar a Deus para mostrar, né, qual é o meu perfil, aonde o Senhor quer que nós servimos, com crianças, com adultos, com jovens, com idosos. Então há várias faixas etárias. Eu não posso pensar, me limitar, por exemplo, eu sou ouvinte, não sei língua de sinais, e aí eu sou obrigada a aprender e tal. Mas fale com Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Em que área eu vou servir? Qual combina com o meu perfil? E talvez Deus vai te indicar uma área. Então o ouvinte deve né, perguntar a Deus, é com Libras? Eu vou aprender? Então vai para um curso. Então o principal é você se sentir confortável. O surdo, ele ama a língua de sinais, né? Só a fala ele não entende bem, só ficar ali lendo os lábios não é bom. Mas ele gosta muito de conversar na sua língua. Então esse texto ele é muito importante, nós precisamos realmente. Em Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes, né, Jesus disse, vai pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Ele vai ser condenado. Então vai para o mundo todo. Significa o mundo são as pessoas. Evangelize as pessoas. Então são surdos, evangelize. São outro grupo de pessoas, evangelize. É uma ordem. Não é, se você quiser. Não, é uma ordem. Vá. Vá. Não é para ficar acomodado à toa. Não, vá. Evangelize. Surdo, ouvinte, dá para interagir. Às vezes o ouvinte também não conhece a palavra. E aquele que conhece, né, ou não, dá para se interagir, dá para aprender um com o outro. E para finalizar, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida, eu já sou casado, né? Já estou morando fora da minha família, constituí uma outra família. Tenho muitas experiências. Então, lembra quando o médico falou, o surdo não é capaz de ser sempre um dependente. Minha família ficou chateada. Hoje eu estou aqui, sou capaz. Não sou inferior, sou igual. Então eu queria encontrar esse mesmo médico que falou isso e dizer para ele, né? Esse médico infelizmente já morreu, mas eu queria falar com ele. Lembra de mim? Você falou que eu não era capaz? Eu sou capaz. Eu resolvo muitas coisas sozinho. Eu tenho estratégia pelo celular. Então muitas coisas eu consigo. Mas ele não está mais vivo, né? Só Deus sabe. Mas eu tinha vontade de falar para ele. Então, às vezes o surdo fica chateado, angustiado, porque o ouvinte, né, pensa que nós não somos capazes. Mas nós somos iguais, nós somos capazes sim. Então, eu mostrei para vocês a foto ali, de todo mundo servindo junto. Igual, nós não somos diferentes, somos iguais. Amém?